Olá a Vo todos, meu nome é Sabine Pompeia e eu vou dar início a essa mesa que é intitulada Puberdade, Comportamento e Cognição. Essa mesa vai contar com 3 palestras. Eu vou falar primeiro sobre noções, sobre o que é puberdade e os efeitos que isso incorre em saúde mental. Em seguida, a professora Mônica Miranda vai falar sobre puberdade, cognição e desempenho acadêmico. E, por fim, nós vamos ter a apresentação do Tiago França, que vai falar sobre as bases neurobiológicas, né, dos comportamentos de cognição durante a puberdade, e vai falar também um pouquinho sobre impulsividade e tomada de riscos. Os 3 pesquisadores dessa mesa fazem parte de um projeto de pesquisa financiado pela FAPESP, que é chamado de Projeto Adolescendo, tá? Então, se vocês tiverem interesse, vocês podem entrar no site da gente e ter mais informações. Bom, então eu vou dar início à minha palestra, né, que foca em descrever para vocês o que é puberdade e falar sobre os efeitos na saúde mental que a gente consegue associar com a puberdade. Bom, a adolescência é tradicionalmente considerada a fase de transição entre a infância e a idade adulta. E a gente tem várias maneiras de classificar a adolescência, mas a que é mais utilizada é a classificação da Organização Mundial da Saúde, que considera adolescentes pessoas que têm entre 10 e 19 anos. Na primeira metade da adolescência, acontece a puberdade. E houve uma mudança bastante interessante da visão de pesquisadores sobre a adolescência no início do século. Até então, o foco sempre era em questões de autoestima, autoimagem, mudanças de papéis sociais, mas, né, depois do ano 2000, o foco mudou para uma perspectiva mais biopsicossocial da adolescência. Esse bio, né, do biopsicossocial, tem a ver com a puberdade. E o que a puberdade faz, né, com os adolescentes? Bom, ela muda a aparência externa dos adolescentes, né, com o aumento das características sexuais secundárias, que a gente vai discutir, mas não é só por fora que a adolescência é visível, né, existem também mudanças estruturais e funcionais internas que têm a ver com a puberdade, e que são relacionadas ao aumento de hormônios sexuais e alterações funcionais e notadamente do cérebro, tá? E isso vai impactar os comportamentos dos adolescentes e também a sua cognição. Então, em termos neuroendócrinos, a puberdade acontece por alterações em 2 sistemas, um sistema gonadal e um sistema adrenal. No sistema gonadal, existe uma cascata de liberação de hormônios, etc., que culminam no aumento da produção de hormônios sexuais, aqui a gente consegue ver, né, aumento de estrógeno e testosterona, em geral produzidas por gônadas, como ovários e testículos. Em relação às alterações adrenais, existe o desenvolvimento de uma zona específica nas suprarrenais, que é chamada de zona reticular, e esse desenvolvimento vai levar à produção de uma série de outros hormônios andrógenos, como o DHEA. Essas alterações adrenais e gonadais, elas são independentes, ou seja, elas têm bases biológicas diferentes. Elas acontecem mais ou menos ao mesmo tempo, mas as origens são diferentes. Então, quando a gente pensa em puberdade, a gente tem que avaliar tanto as alterações que são das gônadas, gonadais, quanto as alterações adrenais. Eu vou explicar isso em seguida. Então, como é que a gente mede puberdade? O método tradicional é o método de Tanner. E o método de Tanner, ele envolve prestar atenção em 2 aspectos de meninos e meninas. Para ambos, meninos e meninas, se verifica o padrão de pelos pubianos, a quantidade e a distribuição de pelos pubianos. Para meninos também se presta atenção na genitália, né, no crescimento da genitália, no desenvolvimento dela, e para as meninas no crescimento de mamas. Então, quando esse estadiamento puberal é feito por um médico especialista em medicina da adolescência, ele é considerado o padrão ouro, tá? O jeito melhor de avaliar a puberdade. E o que o médico faz? Bom, ele olha um conjunto de fotografias, que aqui estão ilustradas com desenhos, tá? Que vão de 1 a 5, compara o desenvolvimento da criança com essas fotografias e decide qual que melhor representa
o estágio de desenvolvimento da criança. Então, digamos que seja uma menina, ele acha que ela está em estágio 2, por exemplo, desenvolvimento de mamas, e está possivelmente em estágio 3, de distribuição de pelos pubianos. Em relação à ativação gonadal, né, a gente sabe que isso tem a ver, que vai impactar o desenvolvimento de mamas nas meninas e genitália nos meninos, e alterações adrenais, elas têm a ver com o crescimento de pelos no corpo, né, nesse caso, com pelos pubianos. Bom, ok, esse é um padrão ouro, legal, mas, como vocês podem imaginar, isso causa um certo constrangimento em alguns pais e crianças, porque a criança tem que se despir, né, para ser avaliada pelo médico. É um método caro, porque ele envolve tanto a presença de um clínico treinado, né, para fazer isso, que custa caro, mas também é preciso haver um local separado, né, no qual essa criança pode ser avaliada respeitando a sua intimidade, né. Então, existem métodos alternativos, que levam em consideração outras coisas que estão acontecendo na puberdade, afinal de contas, não é só, né, mamas e pelos que estão mudando, né, tem muitas outras coisas acontecendo aí. Então, o método que é mais utilizado para avaliar o estágio de desenvolvimento puberal é uma escala chamada escala PDS, ou Pubertal Development Scale. Essa escala não menciona alterações de genitália, então isso em vários contextos, como contextos religiosos, por exemplo, é mais aceito. Essa escala avalia, para meninos e meninas, estirão de crescimento, mudanças na pele, como espinhas, mudanças de crescimento de pelos no corpo, como nas axilas, por exemplo. Para as meninas, ainda inquere sobre o crescimento de mamas e a ocorrência da menarca, ou seja, a primeira menstruação, e para os meninos pergunta sobre o crescimento de pelos no rosto e mudanças de voz. Essa é uma escala bastante fácil de aplicar, em geral ela é respondida pelo próprio adolescente ou pelos pais. Tem 5 perguntas só, no caso aqui tem um exemplo para meninos, então pergunta, por exemplo, você diria que o seu crescimento rápido em altura, e aí a criança tem que decidir, ainda não começou, parece que começou com certeza, parece completo, já acabou, ou não sei, né, o que a gente faz? A gente soma os pontos dessa escala, e isso vai dar para a gente uma ideia do estágio de desenvolvimento puberal daquela criança. Tem isso aqui, uma versão para meninos e uma versão para meninas. Bom, existem várias outras medidas também de estágio puberal, mas elas não indicam necessariamente o estágio puberal em si, mas elas têm correlação com o desenvolvimento puberal. Um desses exemplos é concentrações hormonais, né, então as concentrações hormonais de hormônios sexuais cresce e aumenta junto com a puberdade, mas não existe uma faixa entre tantos, uma concentração de tanto e tanto, que vai indicar para a gente que uma criança ou um adolescente está num estágio específico, tá? Só existe uma correlação entre esses eventos. Outras maneiras de avaliar também são densidade óssea, a primeira ejaculação nos meninos, a ocorrência da menarca, que sozinha não indica qual é o estágio puberal que uma criança está, tamanho dos pés, e tem uma série de outras medidas, tá? Então, só lembrando, essas medidas têm correlação com o desenvolvimento puberal, mas não indicam o estágio puberal em que uma criança está propriamente dito. E quando que ocorrem essas alterações, né? Em média. Então, vamos olhar aqui à esquerda, a gente tem um gráfico referente às meninas. Então, a gente vê aqui um estirão de crescimento, ele tem um pico entre 12 e 13 anos, mais ou menos. Este pico precede, em geral, a ocorrência da menarca, a primeira menstruação. O desenvolvimento das mamas é mais espalhado ao longo da adolescência, né, a gente tem as idades marcadas aqui, e o crescimento de pelos no corpo, né, é um pouquinho mais rápida, né, do que o desenvolvimento de mamas. Para os meninos, né, respeitando a mudança de mamas para testículos, acontece tudo mais ou menos um ano e meio mais tarde do que as meninas, tá? Então, o desenvolvimento puberal dos meninos é sempre após o das meninas. Entretanto, falar em média em relação ao desenvolvimento puberal não é uma boa ideia, tá? Porque o início e a progressão da puberdade varia muito entre indivíduos. Então, o timing, ou seja, quando começa a puberdade, é considerado normal em meninas se ocorrer entre 8 e 13 anos, e em meninos entre 9 e 14 anos, tá? Então, existe 5 anos de diferença aqui que é considerada normal.
Além disso, o tempo, ou seja, quanto tempo dura a puberdade do começo ao fim, varia muito também. Em média, 4 anos e meio, mas ela varia entre passar por todos os estágios puberais, de mais ou menos 1 ano e meio até 6 anos. Então, como vocês podem ver, existe muita variação entre indivíduos em relação ao estágio puberal. Então, adolescentes da mesma idade, eles podem estar em estágios puberais muito diferentes. Então, provavelmente eles terão também comportamentos e uma cognição em estados muito diferentes também. Então, a mensagem aqui é que na adolescência, idade não é documento, tá? Eu posso ter um rapaz, por exemplo, de 14 anos, que é pré-púbere, e ter um rapaz de 12 anos que é pós-púbere, tá? Esse aqui está muito mais desenvolvido em relação à puberdade, mas é mais jovem do que o outro, tá? E os comportamentos e cognição deles, em parte, vão acompanhar a idade e, em parte, vão acompanhar o desenvolvimento puberal, o estágio puberal. Existem muitos fatores que modulam a puberdade, tá? Fatores pré- e pós-natais. Então, existem tendências genéticas a ter uma puberdade mais precoce ou mais tardia. Existem importantes diferenças nutricionais, especialmente para meninas. Então, meninas com sobrepeso ou obesidade na infância vão tender a ter uma puberdade mais cedo, o que também acontece quando as crianças são expostas a muito estresse, baixo nível socioeconômico, uma composição familiar com só mãe ou pai, ou criada por outros familiares que não os pais, e também uma série de transtornos clínicos. Quando há um descompasso do status puberal de um jovem em relação aos seus colegas, a gente sabe que isso leva a um aumento de vulnerabilidade em vários aspectos, isso é bem descrito, tá? Então, jovens que entram na puberdade muito antes ou muito depois dos seus colegas têm, por exemplo, diferenças no padrão de uso de álcool e drogas, apresentam mais sintomas de depressão e ansiedade e mais questões relacionadas à impulsividade. A época em que cada indivíduo entra na puberdade também afeta a vida adulta, tá? Existem trabalhos mostrando que entrar na puberdade muito cedo ou muito tarde aumenta 48 vezes, está relacionado a 48 riscos à saúde, né? Como diabetes, hipertensão, depressão e uma série de outros, tá? Portanto, o desenvolvimento puberal de um adolescente impacta sua vida em vários momentos. Ela tem um impacto não só na adolescência, mas ela pode ter um impacto também mais tarde na vida. Bom, então como é que a gente pode relacionar o status puberal de um jovem com o seu comportamento? Isso tem relação direta com aumento da produção de hormônios sexuais. Um hormônio é uma substância produzida em um local do corpo que age em um outro local, ativando receptores específicos, tá? Quando há alteração do padrão das concentrações hormonais, nessa fase da adolescência, a gente pode considerar dois tipos de impacto diferentes, tá? Um impacto que é em curto prazo, que representa a fase de transição entre ser criança e ter um corpo de adulto, e um outro tipo de impacto tem a ver com flutuações cíclicas de produção de hormônios que afetam mais as meninas por causa do ciclo menstrual. Então, eu queria ilustrar para vocês uma coisa que pode acontecer na fase de transição, né, da puberdade, entre ser criança e ser adulto, em relação à testosterona. A testosterona é um hormônio que todos nós produzimos ao longo de toda a nossa vida, em especial em situações em que a gente precisa competir, como jogar futebol, por exemplo, tá? Então, esse gráfico aqui ilustra, vocês estão vendo aqui nessa linha mais escura, um aumento de testosterona numa situação de competição, tá? E nesse caso aqui aumenta em torno de 440%, tá? Esse hormônio também, na puberdade, especialmente em meninos, está relacionado ao desenvolvimento de características sexuais secundárias, então ele aumenta muito nos meninos, vejam só. Então, aqui a gente tem os estágios puberais de um menino, entre 1 e 5, e as concentrações de testosterona que elas vão subindo, 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 subindo.
tá? Então, vocês veem que aqui, entre estágio 4 e estágio 5, ela aumenta 100%, tá? Um montão. Então, ao longo da puberdade, a testosterona aumenta em meninos em torno de 20 a 30 vezes, tá? Então, vamos imaginar como é que o cérebro interpreta isso, né? Quando aumenta a testosterona, isso é um indicativo para o corpo de que o indivíduo está numa situação de competição, né? Mas nessa fase, o aumento da testosterona tem a ver com outra coisa, tem a ver com o desenvolvimento de características sexuais secundárias, mas o cérebro não sabe muito disso, né? Até que, então ele vai responder de forma exagerada ao aumento puberal da testosterona, até que o cérebro se acostume, digamos assim, ou aprenda qual é o limiar, ou o normal, né, desse indivíduo, que está com um desenvolvimento, ou está mais adulto em termos da produção de testosterona, para que ele entenda qual é a variação da testosterona que vai, de fato, pedir ou solicitar uma resposta de combate ou competição. Então, isso gera uma baita de uma confusão, especialmente nos meninos, mas também em meninas, né, que pode resultar em perda de controle, em agressividade e tudo mais nessa fase de transição. Em relação a flutuações hormonais rápidas, né, a gente observa isso nas meninas, quando elas começam a ter ciclos menstruais. Esse gráfico aqui só ilustra vários hormônios aqui, como eles sobem e descem ao longo de um período de um mês, né? E o que isso leva em relação às meninas, né? Então, esse evento puberal, ou seja, começar a ter ciclos menstruais, está bastante associado à apresentação de transtorno pré-menstrual, o TPM, né? As pessoas não percebem o quão prevalente é a TPM, então entre 50% e 80% das mulheres apresentam TPM em algum momento da vida. Muitas delas precisam de tratamento, e em algumas delas os sintomas são graves, e é muito difícil para meninas adolescentes associarem um estado de humor mais depressivo ou irritação com o ciclo menstrual, porque o ciclo menstrual delas é muito irregular, tá? Então isso vulnerabiliza muito as meninas e precisa ser levado em consideração. Elas precisam ser informadas que essas coisas existem. Uma outra coisa que acontece na adolescência, que tem a ver também com o estágio puberal, é o aumento da sensibilidade ao estresse. Então, adolescentes são mais sensíveis a estresse, eles reagem mais a situações estressoras, o cérebro deles está no estágio de desenvolvimento que propicia isso. Há também nessa fase um aumento da sensibilidade ao hormônio do estresse, é um dos hormônios principais, o cortisol, e isso tudo resulta numa vulnerabilidade bastante grande desses indivíduos, essa vulnerabilidade deixa marcas, né, cerebrais, que muitas vezes vão ter impactos ao longo de toda a vida desses indivíduos, tá? Então, a sensibilidade ao estresse é relacionada ao estágio de desenvolvimento puberal e ela molda o desenvolvimento cerebral que tem impactos futuros. Outra questão que a gente observa, que também está relacionada ao início do desenvolvimento puberal, é um aumento do aparecimento de transtornos psiquiátricos, e que são diferentes entre sexos, né? Aqui a gente começa a ver uma clara, uma vez que as crianças, né, os jovens entram na puberdade, a gente começa a ver uma diferença na incidência de doenças psiquiátricas, né, entre meninos e meninas. De fato, essas doenças têm um pico de aparecimento na adolescência relacionado ao desenvolvimento puberal, e a gente consegue ver, então, nessa faixa etária aqui, que vocês veem, né, entre 10 e 15 anos, a gente começa a ter sintomas relacionados à esquizofrenia, transtornos de humor começam muito claramente nessa fase, e são maiores em meninas, né, uso de substâncias também, ilícitas ou lícitas, drogas, álcool, também começa nessa fase. Diferentemente, transtornos de ansiedade começam mais cedo em crianças, mas elas também atingem essa época de desenvolvimento puberal. A gente precisa tomar muita atenção em relação a isso por vários fatores. Um deles evitar, né, que jovens cheguem a uma situação em que eles podem tentar o suicídio, por exemplo, né, que é bastante comum nessa faixa etária em relação às outras.
A gente precisa saber também que transtornos psiquiátricos que começam na adolescência, em geral, são mais graves e perduram por mais tempo e têm um impacto maior ao longo de toda a vida dos indivíduos. Mas a gente também tem que saber, né, que, na verdade, ter aflições, angústias e tristezas é muito normal nessa fase da vida, da adolescência, né, e é muito difícil diferenciar o que é patológico do que é o normal, e para isso a gente precisa realmente procurar profissionais específicos para diferenciar o que é um problema psiquiátrico de uma alteração normal da idade, tá? Uma outra questão relacionada muito a doenças psiquiátricas e alterações de humor tem a ver com delinquência, né? Então, existem muitos estudos que mostram uma relação clara de aumento de comportamentos delinquentes acompanhando o início da puberdade. Vocês veem aqui, por exemplo, que existe uma queda, né, bastante abrupta de comportamentos delinquentes de 16 a 17 anos, de fato, aos 16 anos, para a maior parte dos indivíduos, o desenvolvimento puberal já terminou. Mas o que as pessoas não sabem é que pouquíssimos adolescentes delinquentes serão adultos delinquentes. Ao que parece, é só 1 em 10 que continuará a ter comportamentos delinquentes na idade adulta, tá? Então, isso é um fenômeno que tem a ver com mudanças hormonais e cerebrais nessa fase da vida. E a gente precisa tomar muito cuidado como esses indivíduos delinquentes são tratados, porque dependendo do grau de punição que eles receberem, isso pode incentivar ou aumentar as chances de que eles continuem esses comportamentos mais para frente. Então, esses indivíduos são muito vulneráveis e precisam de uma atenção especial, tá? Para diminuir a chance que esses comportamentos delinquentes afetem a vida deles toda. Por fim, eu queria falar de mais um fator que aumenta todos esses comportamentos, aumenta a probabilidade de aparecimento de todos esses comportamentos maléficos que eu mencionei até agora, que é a alteração do padrão de sono na adolescência. Com a puberdade, com o início da puberdade, os adolescentes adquirem já um padrão igual ao dos adultos no que tange o horário de dormir, ou seja, muito rapidamente os jovens passam a dormir mais tarde, mais ou menos na mesma hora que um adulto. Entretanto, esses jovens ainda não são adultos em termos da quantidade de sono que eles ainda precisam de muito mais sono do que os adultos, isso só muda em torno dos 20 anos de idade, que a necessidade de sono começa a diminuir. Como muitas vezes nós fazemos os adolescentes acordarem muito cedo para ir para a escola, isso gera um estado de privação de sono, eles não conseguem dormir cedo, vão dormir tarde e são obrigados a acordar cedo. E a privação de sono está associada ao aumento de estresse, lembrem que os adolescentes são mais suscetíveis a estresse, aumento de transtornos de humor e de sintomas de ansiedade, aumento de agressividade, aumento de impulsividade, maior dificuldade de concentração, e está relacionado também a vários problemas de saúde, como redução de resposta imune, aumento de risco vascular e de aumento de peso. Então, de fato, os adolescentes têm que lidar com um trilema, né, balancear nas 24 horas do dia com a necessidade de sono, necessidade de estudo e necessidade de vida social, é impossível fazer todas elas. Então, eles, de fato, precisam ser guiados sobre a importância de ter uma quantidade de sono suficiente para diminuir a incidência desses potenciais problemas. Então, existe muito preconceito em relação ao comportamento dos adolescentes, né? A gente vê isso em muitas representações gráficas, como essas aqui, né? Que o adolescente só pensa em sexo, só pensa em amor, não tem nada na cabeça, mas isso está mudando, tá? Eu queria terminar compartilhando com vocês um editorial do periódico Nature, num fascículo de 2018 que foi dedicado à adolescência, que assume, dentre os pesquisadores, que nós não estamos tratando os adolescentes de forma adequada, tá? O que eles dizem em muitas culturas, pais, educadores, médicos e aqueles que fazem políticas públicas criticam adolescentes por sua impulsividade, não entendem sua raiva e ridicularizam sua linguagem e costumes. A próxima geração merece mais e podemos começar prestando mais atenção.
Neste fascículo, eles discutem muito a questão biológica, puberal, como uma forma de explicar os comportamentos dos adolescentes, de modo a tentar diminuir esses preconceitos, aumentar o entendimento, para que a gente diminua a vulnerabilidade dos indivíduos nessa faixa etária. Bom, é isso que eu tinha para dizer para vocês hoje. Eu vou passar, então, a gente passa agora para a próxima palestra.